catequese, para mais um encontro de catequese online, hoje de uma forma diferente, porque nós vamos falar a respeito de mistagogia, mais direcionado para pais, para catequistas, para outros agentes de pastorais também. Não que nós estejamos excluindo os jovens, né, porque as crianças, eles são nossos catequizandos, mas hoje em especial nós vamos falar para esse público, né? Vamos falar um pouquinho de mistagogia, né? Estamos aqui com o padre, com a Bianca também, né, que é representando os jovens da nossa paróquia. Esperamos assim esclarecer alguma coisinha a respeito da mistagogia, tão presente hoje na liturgia, na catequese também. Então nós temos que levar o conhecimento de você que é agente pastoral, você que é catequista também. Nós ficamos um pouco assim chateados, né, nos últimos 2 encontros que nós tivemos com os catequistas, porque tinha catequista que não sabia o que era dogma, né? Então aí é bem difícil, né? Nós temos que correr atrás daquilo que a gente não sabe, né, para nós podermos trabalhar. Ninguém dá testemunho daquilo que não conhece, né, padre? Então nós estamos aqui, vamos aprofundar os nossos conhecimentos. O que a gente não souber aqui, o catequista, você, agente pastoral, tem que ir atrás também, tem que buscar esse conhecimento, né, padre? Exatamente. Boa noite, Antônio, boa noite, Bianca, boa noite, Alessandro, boa noite a todos aqueles que estão aí do outro lado da telinha. Estão perguntando aqui, Antônio, por que atrasou, né? A gente começou antes 20. Mas, na verdade, o padre atrasou, se empolgou na homilia e acabou falando demais. E aí, mas a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas começamos. Não deu nenhum problema, só o problema foi a questão do tempo ali. Mas é um prazer, uma alegria também para nós estar aqui, para conversar um pouquinho sobre esse tema, que não somente para a catequese, mas para a igreja toda é um tema bastante caro, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema e você já pode mandar a sua pergunta, os seus questionamentos aí, que a gente vai procurar responder. Se a gente não responder, a gente vai consultar os universitários. Isso, daí outra hora a gente responde, né? Se não souber, né? Boa noite, Bianca. Boa noite. Então, boa noite para o pessoal. Boa noite. Muito bem. Então, a mistagogia dentro da igreja, então, ela está presente tanto na liturgia como na catequese, né, padre? Então nós não podemos separar mais a liturgia da catequese, né? Então elas têm que caminhar junto, né? E a mistagogia, então, ela vem ser uma ação de guiar e de conduzir, então, a pessoa para dentro do mistério. Qual é esse mistério, senão a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, quer dizer mistério, né? E agagon quer dizer conduzir, né? Então, levar para o mistério, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E a pessoa que conduz isso é chamada então de mistagogo, né? Não é não é misterioso, não, é o mistagogo, né? Não é nem o mito, né? O mito é outra coisa, né? Não tem nada a ver com a igreja, né? Mito é bem diferente, né? Um dia desse não, na minha turma de catequese, um dia um menino me perguntou se Jesus era místico ou se Jesus era mito. Jesus é místico e não mito, né, padre? Sim. Então, o catequista, ele é um mistagogo. Mistagogo. Aquele que prepara o catequizando para o mistério. O padre é um mistagogo. Então, o mistério, a mistagogia é esse ensinamento que a gente recebe para os mistérios. Amanhã é dia de Corpus Christi. Amanhã nós vamos tratar sobre o mistério da Eucaristia. Então, é um mistério onde a gente vai se aprofundar acerca da Eucaristia. O catequizando, ele se aprofunda nos mistérios da fé, da igreja, né? Então, seria mais ou menos é um pouquinho disso que a gente vai porque a gente vê muitos pessoal falando, padre, o que é mistagogia? Catequese mistagógica é o tema que se trabalha no geral, mas a gente às vezes não sabe nem muito o que é, assim, e acaba às vezes boiando. Então a primeira
primeira definição de mistagogia é essa, né? Essa educação, essa preparação que a gente precisa ter para o mistério de Deus. Sair é um tipo do sair do mundo aparente e mergulhar no mundo espiritual. No mundo espiritual, né? Então isso seria mais ou menos a mistagogia. Então, é diferente, Antônio, de descobrir. Isso. Descobrir o mistério. Se a gente descobre, ele não tem mais sentido. Ele não é mais mistério. Não é mais mistério. Né? Isso. E o padre falou que o padre é mistagogo, né, o ministro da palavra, vem a ser mistagogo, e aí a gente fala direto para os pais também, que lá na casa, quando o pai educa na fé, ele é. E aí o problema que a gente bate de frente padrinhos que os catequizandos da Crisma trazem, né, que o crismando traz, né? Será que o padrinho que ele está escolhendo é um mistagogo também, né? Tem tudo isso, né? Ou ele é um colega do pai, lá um colega do truco, do bar, ou qualquer outro lugar, né? Então, tem que ser verificado isso também, né? Então, se esse padrinho que você escolheu para Crisma, né? Você que é jovem que está escutando, está vendo a gente, que você escolheu, ele está preparado para te conduzir nesse caminho da fé, né? Para te guiar por esses caminhos da fé, para ser um mistagogo também. E eu pergunto para a Bianca, o teu padrinho ou madrinha que você escolheu, está preparado, Bianca? O que você levou em consideração para escolher o teu padrinho ou madrinha? Que ele esteja dentro da igreja, que ele vai estar comigo, não só na hora da minha crisma, mas que ele vai me trazer mais para a igreja, que seja uma pessoa que tenha todas as preparações, que não esteja uma vida fora da igreja complicada e que, acima de tudo, haja com transparência comigo, tipo, uma pessoa verdadeira que vai me levar para um bom caminho. Então, essa escolha é bastante importante. Nós na Catequese de Crisma a gente deu um prazo bastante grande assim, para a pessoa escolher já o padrinho, né, dentro daquilo que nós fomos orientando eles no período de catequese. Né? Escolher alguém que, como diz a Bianca, que possa ser exemplo, né? Que não pode ser qualquer pessoa. Né? O padre falava durante a homilia ali do ser cristão. Né? O que é ser cristão? Não é ter apenas pequenas práticas religiosas, né? Ser cristão é se aprofundar, ele tem mais assim um jeito de ser, né? Um modo de vida, né? O ser cristão, não é, padre? Sim. Todos nós, o catequista, o padre, os pais, todos são levados a introduzir alguém para o mistério. O mistério a gente se mistura com ele, né? Eu colocava alguma questão em relação aos padrinhos, muito interessante, porque hoje a gente está num tempo onde os padrinhos eles são mais aquela pessoa que me dá presente. Isso, é mais uma questão social, talvez, do que a espiritual é levada em consideração na hora da escolha. E o padrinho, na verdade, deve ter, e a orientação da igreja é que siga esse caminho mais espiritual. A Bianca colocou bem ali, né? Que seja verdadeiro, que me leve para um bom caminho, que saiba a doutrina cristã, católica, e que te introduza. O padrinho precisa também introduzir o afilhado eu sempre digo no sacramento do batismo, se no dia da missa o pai e a mãe não trouxer a criança para a missa, o padrinho tem por obrigação de ir lá na casa, olha, eu vim buscar aqui o meu afilhado para trazer para a igreja. Então assim, não é para dar presente. Orlando dizia assim, não escolha um padrinho para dar sapato para você, mas escolha um padrinho para pegar no pé de vocês. Então nesse sentido, o padrinho, o pai, a mãe, eles precisam introduzir a criança, o jovem, no mistério, porque hoje a gente a gente vive a gente experimenta hoje tudo. Mas ao mesmo tempo a gente não experimenta nada. Um exemplo disso, por exemplo, o celular. A gente fica horas e horas no celular. Aí pergunta,
você está vendo no celular? Você viu tanta coisa que acabou não vendo nada. Não vendo nada. Não vendo nada, né? Isso é a realidade nossa. E assim a gente faz também com as outras questões, inclusive com a igreja, né? É verdade. E acaba não saboreando nada da riqueza, que isso aqui é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Mas simplesmente a gente acaba... Não sabe lidar com ele, não sabe utilizar isso, né? Então, assim, ó, a gente fala de mistérios. Qual é o ápice, assim, da pessoa, da condição de ser cristão de fato mesmo, né? Eu separei aqui uma perícope, né, que se fala, né, da carta de São Paulo aos Efésios, né, que diz assim, ó: até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude, né? Então, o São Paulo define bem o que é ser cristão: é chegar a ser parecido com Cristo, né? E eu acho que esse seria o caminho correto, né? O objetivo do ser cristão de fato, né? Então, é você chegar a ser parecido com Cristo, né? E aí existe um caminho a ser seguido, né? Você passa pelos sacramentos, né? E os sacramentos é o caminho para você chegar nesse ponto, né? Quando a gente fala chegar à estatura, ao conhecimento de Cristo, falando se torna algo bem bonito, né? Isso. Mas aí a gente precisa também mergulhar na pessoa de Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, qual era a sua conduta, a sua meta, e aí a gente percebe que a coisa é bem mais profunda, bem mais. Por isso que a igreja, ela e sobretudo na liturgia, o que a liturgia faz? A liturgia se aprofunda na pessoa de Jesus, para nos levar a conhecê-lo e, conhecendo, seguir os mesmos passos dele. Se a gente levasse em consideração, percebe-se que as ações de Cristo, né, elas eram humanas, mas os ensinamentos eram divinos, né? Então, se a gente pegar essa parte humana de Cristo, né, com certeza a gente chega quase perto, né, das ações de Cristo, não é? Na altura, né? Bianca, como você vê essa Eu acho entre os jovens da sua idade? Quantos anos você tem? Tenho 13. No nosso mundo dos jovens, às vezes a gente se fecha muito e quando o catequista vai falar pra gente alguma coisa, às vezes a gente tá com a cabeça assim, no mundo da lua. Uma vez uma catequista falou sobre o que era a missiologia e tudo mais, e eu percebi que, às vezes, de tanto que a gente ouve, que a gente não consegue prestar atenção o suficiente, a gente não consegue se aprofundar tanto naquilo. Porque se você praticar mais, se você tentar entender mais o que está acontecendo, você vai se aprofundar nisso e você vai chegar mais perto do que você quer. Tanto que, tipo, você pode falar várias coisas sobre isso, mas se você não entender o real sentido, você não vai chegar perto, você não vai conseguir entender. Exatamente. Você só vai gostar daquilo que você conhece, né? Sim. Daquilo que você conhece, né? Eu acho que o documento de Aparecida, né, padre, que fala que tem cinco itens lá para que a pessoa possa seguir assim para chegar a mais ou menos a ser reconhecida como cristão de fato, né? E o primeiro deles eu anotei aqui, que é o encontro com Jesus, né? Primeiro você tem que fazer um encontro com Cristo, né? Conhecer a pessoa de Cristo, né? E depois você vem para a conversão, né? Primeiro você vai encontrar Cristo, depois você vai para a conversão. E daí vem o amadurecimento na fé, daí vem a inserção em algum grupo na comunidade, e por fim você vai ter condições de anunciar, né? Eu acho que seriam esses 5 caminhos que você tem que seguir, né? E esse encontro com Jesus, né? A gente na igreja ele é chamado também de querigma, né? Primeiro anúncio, né? Primeiro anúncio, né? Esse caminho, esse primeiro encontro com Cristo, né? Então você conhece, depois você vai para a conversão, depois você amadurece na fé, insere-se no grupo e depois você tem condições de anunciar, né? E normalmente o primeiro encontro é um êxtase, né? Isso. Quem aqui nunca fez um retiro, um encontro de um final de semana,
um queremos Deus, né, Bianca? E aquele encontro me chamou me chamou para a igreja e eu... No meu tempo ali para poder jovens, aqui a gente fazia Emaús, né? Que já um Emaús. A pessoa vinha de lá, parecia que ia mudar o mundo, né? Se a gente levantasse a mão, parece que ele tocava no céu. É verdade. Céu. Mas vinha todo cheio, né? Assim, agora nós vamos mudar o mundo, vou ajudar a mudar o mundo, né? E aí algumas semanas depois a gente tinha que estar, naquele tempo não tinha celular, ainda tinha que estar na casa buscando para voltar para o grupo de jovens, né? Porque o fogo apaga, né? É uma coisa que eu percebi, que quando você está ali naquele momento, quando você está, digamos que eu participei muito do Queremos Deus, eu sempre tinha uma vontade muito grande de querer mudar o mundo, assim, quando eu estava ali. Mas quando eu chegava na minha casa e via que a realidade era diferente, me dava um certo desânimo, eu acabava me afastando, eu me afastava, voltava, até que um dia eu tive que ver qual o caminho que eu queria, né? Ou tinha que ficar dentro da igreja, ou eu me afastava, porque ficar saindo e voltando não era a solução. Uhum. Esse ímpeto inicial ele é preciso, né? Esse fogo, mas daí depois começa o segundo estágio, que é o processo de conversão, a vida nua e crua como ela é. A realidade. E aí é às vezes aí que eu sempre digo assim, que muitos começam, mas poucos permanecem, né? Porque permanecer não é fácil. Não é fácil, é mais difícil permanecer do que começar. Né? Permanecer é muito difícil. É difícil. Né? E o processo de mistagogia ele vai um pouquinho nessa linha, porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo, e aqui uma realidade, sobretudo das crianças, dos adolescentes, tirando a Bianca, a gente conhece tantas coisas fora, mas não procura se aprofundar Um jovem uma vez me dizia assim, padre, quando eu ficar mais velho, eu vou para a igreja, mas agora eu sou muito novo. Então como que pode um jovem, uma pessoa nova, uma menina como a Bianca na igreja, está perdendo tempo, né? Então assim, pela nossa não busca, a gente acaba não se apaixonando pela igreja, não se apaixonando pelas coisas de Deus, e aí começa a experimentar outras coisas, outras realidades, até chegar um momento lá pelos seus 30, 40 anos, volta, perdão, desculpa a expressão, mas volta, às vezes tudo estrupiado, né? A gente se apaixona pelas, às vezes tem muita gente que escolhe se apaixonar pelas coisas do mundo, coisas momentâneas, do que se apaixonar pela igreja, apaixonar por Cristo. Sim. É aquela questão de que os sentimentos, os desejos da gente são sempre traidores, né? Os desejos traem, né? Sim. Sempre que a gente vai atrás de alguma coisa lá, às vezes bate a cabeça só e não dá resultado nenhum, né? Então, como introduzir as pessoas no mistério, né? Eu anotei 3 itens também aqui, padre. Primeiro, a valorização dos símbolos, né, na igreja, podemos falar um pouquinho disso. Interpretação dos ritos à luz da Sagrada Escritura e depois a abertura ao compromisso cristão e esse compromisso com a vida, né? Então, primeiro deles, a valorização dos símbolos, né, dentro da igreja. A Igreja Católica, nós temos assim o privilégio de pertencer a uma igreja cheia de símbolos, né? Nós temos a água, nós temos o fogo, a luz, né? Então, se nós conhecermos esses símbolos da nossa igreja, que é rica, né, em simbologia, eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós temos que fazer esses jovens conhecer também, né? Muitos perguntam, padre, por que o senhor está de verde? Por que os paramentos são verdes? Por que isso? Então, tem toda uma simbologia e esses símbolos acabam nos falando muito. Isso. Né? Nos falando muito. Né? Os símbolos, eles falam, né? Eles contêm parte daquilo que significam, né? Sim. Então, eles têm parte daquilo que significa. Assim, se a gente olhar no sentido antropológico, assim, ó, por exemplo, a água, ela é usada
para lavar, para matar sede e assim por diante, né? Mas se nós trouxermos ela para dentro da igreja, ela já assume um outro significante, não significado, mas ela continua com o mesmo significado, mas é outro significante. Ela tem símbolo de purificação, né? Assim como a luz da vela também, né? Ele é outro significado. Ali aparece o fogo, né? O significado dele é fogo, mas dentro da mistagogia, dentro da igreja, ele vai simbolizar o que? Ele vai simbolizar luz, né? Então, é um significante que assume um outro significado, né? dentro da igreja, né? E depois, né, o segundo item seria a interpretação dos ritos à luz da Sagrada Escritura. Então, nada se faz dentro da igreja, né, se ela não tiver base também na palavra de Deus, né? No encontro passado, acho que até o Everson que falou que nós temos que levar em conta dentro da nossa igreja a palavra de Deus, a tradição e o magistério, né? Que são assim, esse tripé que nos conduz assim, né, a sermos bons católicos, bons cristãos e assim por diante, né? Então a Bíblia, assim, ela nos faz perceber que talvez a história da salvação ainda continua, né? Porque nós tivemos o quê? O tempo da promessa, que era o Antigo Testamento, né? O tempo da realização, né? Com a vinda de Jesus Cristo, e hoje nós estamos no tempo da igreja, né? Esse tempo de espera, né, Padre? Isso, tempo de buscar, de se aprofundar na pessoa de Jesus. Nem sempre a nossa catequese foi assim, né? Nem sempre se falou de mistagogia na catequese. Talvez esse tempo é um tempo privilegiado de a gente falar nisso. Por quê? Porque é um tempo onde a gente precisa se aprofundar na pessoa de Jesus. E nele, por ele, com ele, buscar um sentido maior para a nossa existência. Os símbolos são exatamente isso. Quando nós vemos, por exemplo, as cores litúrgicas, cada cor, e amanhã nós vamos a cor branca, simbolizando a pureza, o branco do pão eucarístico. Então, cada cor, cada símbolo, cada gesto. Hoje, não sei se você ouviu a primeira leitura na missa, o fogo que devorou o sacrifício ofertado por Elias, que desceu do céu. O fogo simboliza a presença do fogo, que é o próprio Espírito de Deus. Por isso, na festa do Espírito Santo, a igreja se reveste de vermelho, para simbolizar o fogo do amor, o fogo que consome, o fogo que queima nossos pecados. Então tem essa simbologia bonita que nos fala, né? E como nos fala muito essa simbologia, que não é um símbolo que está ali no cantinho, não. É um símbolo que nos fala ao coração, nos introduz no mistério. Quando o padre entrega a vela, quando o catequista entrega uma vela para o seu catequizando, aquilo tem um símbolo de mistério bonito que fala ao nosso coração. A nossa metodologia de catequese, então nós temos o pré-catecumenato, catecumenato, eliminação e purificação e a mistagogia, né? E durante esses períodos, assim, a gente vai entregando esses símbolos que o padre falou, né? É o terço, é a oração do Pai Nosso, é a oração do credo e assim por diante, né? Essa simbologia que faz parte da São símbolos que nos introduzem no grande mistério da igreja. Qual que é o terceiro? O terceiro, Padre, é a abertura ao compromisso cristão, compromisso com a vida, né? Então, isso depois que você conhece, então, você deve levar as pessoas à maturidade cristã, né? Então, se você conhece, você tem condições, né? Isso eu falo muito para os catequistas, né? Fale daquilo que você conhece. Não fala de coisas que você não conhece, né? Para o catequizando.
né? Já houve episódios assim do catequista não saber responder aquela pergunta que o catequizando queria saber e tal, né? Então, nós precisamos ter esse compromisso assim de você quer ser catequista, você quer ser da pastoral, qualquer pastoral que seja, você tem que se aprofundar naquilo, né, Padre? Você tem que amadurecer a tua fé naquilo, porque senão você não faz aquele trabalho que deveria ser feito, né? Aí vai haver uma contradição entre aquilo que celebramos e aquilo que vivemos, né? Sim. A gente não acaba nunca sabendo tudo, né? Não vai sabendo. Mas às vezes eu percebo que às vezes esse amor, esse zelo, esse carinho pela igreja, às vezes nos falta, né? Eu não falo de ninguém, eu falo, acho que começar por mim, né? Pelo fato de a gente ser padre, que está pronto, mas falta amor, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente busca conhecer, mais a gente persegue. Porque quando você não ama, você faz as coisas tudo, né? Isso, de qualquer jeito. Mas quando você ama, você vai atrás, enfim, não é assim, né? É assim, né? Então, o que nos falta muitas vezes, acho que é esse amor apaixonado. Quando eu olho, por exemplo, deu uma passagem de São Paulo, né? Quando nós olhamos para São Paulo era um apaixonado pelo Evangelho. E o que o levou a fazer o que ele fez foi esse amor, essa paixão que ele tinha. Às vezes nos falta um pouquinho disso, né? Né? E daí a gente leva as coisas tudo às coxas, enfim, acaba não se aprofundando da maneira que é para se aprofundar, e aí a catequese ela não acontece da melhor forma. Se nós vemos assim, a história da igreja, né? Pedro foi importante para a igreja, mas Paulo foi de fundamental importância, né? Aquilo que o padre falava, né? Paulo foi assim, de fundamental importância então para a igreja, né? Aquele que conheceu mais tarde, né? Aquilo que Cristo queria ensinar, mas que foi também bastante fundamental depois, né? Houve assim, um compromisso com naquilo que ele acreditou, e é isso que a gente gostaria de fazer com os jovens também, né? Assumir o compromisso de fé naquilo que acredita. Não vamos conseguir 100%, nós nunca vamos conseguir atingir 100%, né? Mas se a gente atinge alguém como a Bianca já atinge mais alguns, e assim a gente vai, né, Bianca? Sim. Nem o padre falou de se apaixonar por Deus. Às vezes a gente deixa nossos problemas, a gente tenta resolver só nossos problemas, mas a gente acaba esquecendo de Deus. A gente esquece de procurar mais sobre Ele, de tentar ficar mais próximo dele, e a gente acha que Ele que vai abandonar a gente. A gente acha que por a gente não estar perto dele, que Ele não quer. É por aí. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais vai acontecer a questão do compromisso, da questão do jovem evangelizar o jovem. Esse teve um ano, se falou muito, né? O jovem evangelizando o jovem. Ninguém mais entende do jovem quanto o próprio jovem, né? Isso. Às vezes nós somos jovens ainda, né? Mas às vezes nós, antes dos 60, a gente acaba não compreendendo muito a linguagem, o momento, o tempo que o jovem está vivendo. E por não compreender esse tempo, a gente acaba a evangelização ela acaba sendo ineficaz nesse sentido, né? Então, as crises, o tempo que cada um vive, enfim, nesse sentido, né? E aí a nossa evangelização, o próprio compromisso, ele acaba não sendo meio ineficaz, né? Nesse sentido, né? Se a gente olhar para a história da igreja, assim, né? Esse processo de catequização como a gente diz, com característica de catecumenato, né? Ele parte a partir dos primeiros discípulos de Cristo, né? Ele vem na história dos discípulos de Cristo. Então, ele vai ser introduzido na igreja, não sei bem o período ali, né? Mas a partir do século VI, digamos assim, né? O que vai acontecer? A igreja vai
preparar melhor, né, as pessoas para receberem os sacramentos, né? Hoje a gente diz assim, 2 anos de crisma, 2 anos e meio, e o pessoal já está cansado, né, de fazer 2 anos de crisma, né? Nos primeiros tempos, para receber o batismo, talvez levasse 5 anos, né, para receber o batismo, né? Então, um período maior de preparação, né? E eu acho que o padre sabe melhor do que eu, né? Que os sacramentos eles eram recebidos no sábado de Aleluia, na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal. Como sabe que dali, com 315, foi a conversão de Constantino. Constantino. Antes da conversão de Constantino, o que era? O cristianismo era uma religião proibida, era a religião das catacumbas. Então, aqueles que estavam cansados do mundo, cansados das orgias, cansados daquela vida leviana, quando se encontravam com a proposta cristã, o que acontecia? Eles precisavam ir para as catacumbas viver a sua fé, penitência, oração. E foi nessa época que o surgimento dos mártires, foi a época que mais deu. Os cristãos quantos foram mortos, foram devorados pelos leões, foram passados a fio da espada. Com a conversão de Constantino, o que aconteceu? A religião cristã ela se tornou a religião do império. Então todo mundo passou a ser cristão. Aí foi um grande mal. Por quê? Porque qualquer um era cristão. Isso. Qualquer um era cristão. O camarada lá era enfim, era cristão. Então assim, o cristianismo começou a ser uma religião da elite, não mais aquela religião da profundidade, do mistério. E começou aí eu diria que a decadência, por sinal, aumentou em número. Certo. Aumentou em número, mas a qualidade do nosso segmento ele diminuiu muito. Por quê? Porque daí todo mundo era cristão. Acabou as perseguições, acabou tudo. E daí saíram batizando, né? Todo mundo era batizado. Todo mundo era batizado. E aí até o século 3, 4, acontecia assim. Para você ser batizado na Igreja Católica, você era batizado para ser o quê? Para dar a vida, para ir para um martírio, para ser devorado pelos leões, para ser passado a fio da espada, para ser perseguido, para ser ridicularizado. Depois, você batizou todo mundo e aí? E alguém em casa deve estar se perguntando assim, batizado, então pessoas adultas na Igreja Católica. Adultas? Né? Eram pessoas adultas, né? Não que não fossem batizados crianças. Acho que tem passagens no Atos dos Apóstolos que fala, né, de batismo de famílias inteiras, né? E aí nessas famílias inteiras com certeza incluía-se crianças também, sim. Né? Nesse batismo. Né? É o batismo das crianças. Pela igreja, pela tradição da igreja, perceber que esse é um grande tesouro que nós temos. Então, o tesouro se dá o mais rápido possível, né? Aquilo que é bom eu quero distribuir. Então, o que se faz? A primeira coisa que se faz quando a criança nasce, se batiza. Se batiza, se insere ela dentro da fé, para que isso faz parte também da própria tradição da igreja. Não é só isso, mas a base padre, por que a igreja batiza de criança? A base do batismo das crianças é exatamente esse. Pelo batismo ser uma força, um tesouro. Então a gente quer dar o mais rápido possível. Né? Isso, é a porta de entrada, né, da criança na fé católica, né, na igreja, né. E aí ela vai passar pelos processos todos, a Eucaristia, da Crisma e assim por diante. Então é o caminhar que se faz, né, que não isso é, quanto criança, a responsabilidade do pai. É a responsabilidade da mãe, né? Então, quando a gente recebe aqui crianças e adolescentes aqui na catequese, eles já têm que ver com a base.
né? Eu já tenho que vir com uma base. Alguns vêm com nada, né? Vem com nada, né? E aquilo que o padre falava agora há pouco, assim, ó, todo mundo passou a ser cristão a partir de um certo período, né? Da história da humanidade. E aí a gente vê nos dias atuais, alguns dizem assim, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Então não é. Então não é. Né? Não existe, né? Não existe. Não existe. Eu sou católico, mas eu não vou na igreja. Então você não é católico. Né? Meio não existe. Né? Ou você é, ou você não é. Né? Conhece alguém assim? Sim. Isso até eu catequizando, assim, tipo, vem na catequese, mas diz assim, obrigado por causa que a mãe mandou, por causa que a mãe obriga. E ele não vem com aquela vontade de aprender alguma coisa, ele não vem com aquela força, assim. Aí, até também, às vezes, o próprio catequista, ou até às vezes a gente não vem com tanta vontade para dentro da crisma, para dentro da igreja. Mas tem que vir, né? É importante. Às vezes nem sempre a gente está predisposto a isso, né? Às vezes nem sempre o padre está predisposto a celebrar a missa. Né? Se a gente se deixar levar pelas vontades, a gente está roubado, não está morto. Né? Nem sempre às vezes a gente quer acordar cedo, a gente quer ficar um pouquinho mais na cama, né? Sobretudo agora com esse friozinho ali, né? Mas precisa trabalhar, precisa se esforçar, precisa essa educação que a gente tem para o mistério nos leva a fazer as coisas mesmo sem desejo, sem vontade, a fazer a experiência da fé. Às vezes no momento de dor, às vezes você talvez está passando por um momento de dor, um momento de perda, um momento assim mas esse é o momento de viver a fé. Padre, mas eu não sinto nada. A fé não é para sentir. Às vezes a gente sente, né, um gosto, um êxtase, mas na maioria das vezes a gente não sente nada. Mas a fé, o estar ali predisposto a viver aquilo que está sendo celebrado, já é uma... Eu não quero estar ali na catequese, mas o fato de eu estar ali de corpo inteiro, ouvindo, escutando, rezando, me aprofundando, isso já vai E com o tempo, a vontade, o desejo, isso vem com e depende do interesse, né? Do próprio catequizando também, do próprio jovem, né? De estar inserido, de querer fazer parte, né? E a gente faz dinâmicas na catequese, faz gincanas para atrair já esse pessoal, né? Então, ele fazer com que tenha gosto, né? Ele tenha gosto de participar. Lá na escola ele vai porque ele é obrigado, né? Lá na escola não tem choro, né? Mas aqui, então, a gente não vai na casa chamar, né? Ele vem fazer matrícula aqui porque o pai, porque a mãe quer. Mas a partir do momento que ele fez a matrícula aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que participar. Tem que participar, né? Nós não podemos estar dando sacramentos, né? Assim, como se a Eucaristia fosse uma formatura, né? Recebeu a primeira vez a Eucaristia, formou-se, né? Não é assim, né? Que funciona, né? Então, a mistagogia, então, é você mergulhar, o catequista levar, o ministro da palavra levar alguém da comunidade a conhecer o mistério, então, né? É conduzir para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Sim. E aquilo que nós celebramos, né? O sacramento, ele não pode ser um fim, mas ele deve ser o início. O sacramento, por isso que às vezes a gente é alguém da igreja pagão, né? Por quê? Porque a semente do batismo, a semente da Eucaristia, a semente do crisma está ali, mas ela não deu fruto, chega uma hora em que o sacramento do batismo, o sacramento do crisma, da Eucaristia, ele precisa vir para fora. Ele precisa explodir dentro de nós, porque senão ele vai ficar ali dentro. Tem um livro chamado
mistagogia do visível para o invisível, né? E daí tem um negócio lá que diz assim, uma árvore, não lembro o nome da árvore agora, e aí alguém chega e pergunta para a árvore, me mostra Deus, e aí a árvore dá flores, né? A árvore floresce. Né? Então, acho que esse mostrar Deus, esse significado, essa simbologia da árvore florescer, de mostrar Deus, remete para o ser humano também, me mostra Deus, né? É mostrar o que é, como é bonito, né? Deus, né? Então, se a gente fizesse dessa forma, a gente cativava mais pessoas, né? Mostrar um Deus que é bom, né? Sim, sim. E se todos tivessem, né, esse ímpeto, essa predisposição de... Mas às vezes a gente vem para a catequese, isso, todo amuado, todo... E daí o catequista tem que fazer toda uma dinâmica para... Aí quando vem já deu a hora, né? Já deu a hora para não cantar. Tem que fazer algumas barganhas também, uns presentinhos aqui, uns presentinhos ali também, né? Para ver se o catequizando bem, se ele participa daquela ação que está sendo feita ali, né? Então nós temos que, enquanto igreja, né? Enquanto catequista, enquanto qualquer agente de pastoral, né? Nós temos que chamar esse pessoal para participar de livre e espontânea vontade, como se diz, né? Por aí, né? A Marilene aqui Marilene da Silva Oliveira, ela colocou aqui: meu dever de catequista é fazer com que os meus catequizandos se apaixonem por Deus. Esse é o ponto crucial. Se nossos catequistas perdessem uma noite de sono, não perco só, mas pensando nisso, né, como que eu posso fazer com que as minhas crianças, os meus adolescentes se apaixonem por Deus, né? Nosso povo precisa ser apaixonado não pelo padre, não pelo catequista, não pela igreja, pelo templo, mas a gente precisa voltar a se apaixonar. Porque o padre passa, Jesus. O catequista passa, né? Tudo passa e Deus fica, né? Então, se tem alguém que está aqui por causa do padre, por causa do catequista, está no lugar errado, né? Porque a gente passa, né? Vai vir outras pessoas depois e tal, né? Então a gente tem que, como diz ela ali, né? Fazer se apaixonar por Deus mesmo para permanecer, né? E aí cabe também uma reflexão para os catequistas, né? Será que eu sou exemplo, né? Sou apaixonado por Deus para querer fazer que o meu catequizante se apaixone também? Será que eu estou apaixonado? Será que eu estou fazendo o meu papel, cumprindo o meu papel, né, para fazer com que ele queira também, né? Então, é uma reflexão que a gente deixa. Eu comentava hoje no final da tarde com alguém, eu tive uma tarde hoje difícil, assim, com contos, reuniões, tudo muito acalorado, muito difícil, assim, a gente fica mexido, assim, ânimos exaltados. E a gente né? Será que vale a pena tudo isso? E aí a gente precisa voltar no nosso primeiro chamado, né? Se não tiver essa paixão por Jesus, eu sempre digo assim, às vezes eu tenho que ir para a minha capela, na minha casa eu tenho a minha capela do Santíssimo, e eu preciso ir até ela para perceber que a minha vida não é só o trabalho, mas que existe um céu, que tem Jesus. Quando você entra na igreja, aquela igreja, o altar, o sacrário, os santos, as imagens, fazem você lembrar do céu, né? E aquilo te revigora, te dá ânimo para você viver todos os desafios. Eu, como padre, tenho os meus desafios, você tem os seus desafios próprios. Mas se a gente ficar só nos desafios, a gente cansa e acaba... Vem as tentações, não vale a pena, né? Mas se a realidade, como vale a pena, né? E a catequista ainda se fazendo assim uma relação entre a manifestação da natureza, pela chuva que veio nos últimos dias agora, né, que está no período de seca, né,
Que a própria chuva seria uma manifestação do amor de Deus também pelas pessoas. Sim. E tal, né? Mais de 3 meses sem chuva. Sem ainda chuva. assim. Uhum. Mais de 3 Isso ainda meses. você está lembrando isso. Aham. Se isso não é uma manifestação do amor de Deus por nós, Isso. né? Uhum. Então, muita gente sem água, racionamento aí acontecendo em muitas cidades e a chuva veio. Deus seja louvado pela chuva. Bem lembrado. E outras coisas boas com certeza vão Sim. acontecer nas próximas semanas aí, né? Essa pandemia, essa coisa toda, né? Para nós ver a nossa igreja cheia também, Sim. né? O amor de Deus se manifesta, vai se manifestar e nós vamos ter uma igreja cheia novamente, né? Nossos jovens na sala de catequese de novo, né? A gente Gritando. precisa passar um apuro para lembrar de Deus. Porque é que nem nessa pandemia. Quantas pessoas, assim, quando começou a pandemia, começaram a rezar a Deus, sentir esse amor por Deus, tentar ser mais próximo de Deus na hora que eles mais na hora que ele precisa, é na aquilo hora que o padre falou, né? O padre já falou disso, né? Na hora que a pessoa precisa mesmo, na hora que aperta mesmo, daí ela vai procurar. Não tem com quem recorrer, só com Deus mesmo. É só Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo de antigos amigos de Joinville e também de Curitiba. E nós temos um grupo e a gente todo dia dá bom dia, boa tarde, e notícias de um do outro. Só que os meus amigos desse grupo, eles não são da igreja. Eles falam, o padre também tem essas... a gente precisa também, né? Precisa, claro. E nesses tempos é isso que a gente está falando. Ó. Porque ele vive. Isso, Nossa, quantas mensagens, eu percebi assim, como Deus é tão bom que às vezes até de uma experiência não tão boa, né? Boa. Nós não podemos dizer que isso foi uma experiência boa, né? Quantas pessoas aí perderam a vida, perderam familiares, mas Deus é tão bom que às vezes até num momento como esse Ele tira uma coisa boa. Isso. Então para ensinar. Para nos ensinar, Para ensinar, né? Nesse sentido. Tá? Percebe que a gente começa a falar do mistério e começa a pula para... Mas esse é o ponto da conversa, né? Isso aqui não é uma catequese e o tempo passa. Passa. O tempo passa, deixa eu ver que elas querem. 9. E já passamos a hora. Já passamos a hora. Mas é isso. É um pouquinho da nossa dessa conversa. Eu não sei, tem algum trabalho, Antônio? Não, a gente dá durante a semana. Exatamente. Pro catequizando. Hoje era mais para catequista, né? Para gente. Isso. Então, assim, essa semana nós vamos ficar por aqui, porque amanhã é dia de Corpus Christi, amanhã nós não teremos a nossa tradicional catequese Da quinta-feira. Mas daí na próxima quinta-feira a gente retorna aí com a catequese online. E se Deus quiser, mais para frente, aí a gente retorna com a catequese presencial. Nós vamos iniciar logo a catequese batismal. A catequese do batismo vai iniciar. Então, quem tem filhos para batizar e não fizeram ainda o curso de batismo, logo a gente vai iniciar a catequese aí com as devidas precauções aí, a gente vai iniciar. A catequese, tanto da primeira Eucaristia quanto também do Crisma, ainda nós estamos sem data, então, assim que nós tivermos uma orientação da Diocese, me parece que as aulas vão iniciar ali na primeira semana de agosto. Assim que começar as aulas na escola, eu creio que a gente vai poder retornar também a catequese. Mas oficialmente a gente não tem também nada. Estão perguntando muito aqui, padre, quando vai acontecer as primeiras Eucaristias, a Crisma? A resposta ainda a gente não sabe. Tá? Nós não temos nenhum posicionamento ainda da Diocese, mas eu acredito que logo vai ser nos orientado nesse sentido e a gente passa. Por enquanto, nós não temos nada ainda certo, mas
Quando a gente tem alguma orientação nesse sentido, a gente passa o mais rápido possível. Os primeiros que vão saber, com certeza, são vocês. Sim, verdade. É isso? Certo. Certo, gente? Beleza, então a gente quer agradecer a Deus essa noite e convidá-los amanhã para participar então do dia de Corpus Christi. Aqui na igreja de Serra Alta, a igreja estará aberta a partir das 15 para as 8, a igreja vai estar aberta, tá? E vai fechar só às 20 horas. Então o Santíssimo Sacramento vai estar exposto, vai ter algumas celebrações. Padre, eu posso vir na celebração? Sabe que pode? Pode, né? Pode. Com as devidas precauções. Amanhã é dia de preceito, amanhã é pecado não participar da celebração. Então, assim, o que o padre orienta? Se na sua casa tem lá 3 pessoas, vem 2 numa missa, a outra vem na outra missa. Na outra. Horário, né? Aqui na matriz, nós vamos ter missa às 10 da manhã, às 15 e também às 19 horas. O padre também às 8 horas da manhã vai estar celebrando missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima. O pessoal da comunidade Nossa Senhora de Fátima vão para a missa amanhã às 8 horas da manhã. Também vai ter celebração da palavra no Rio Vermelho Povoado e também na comunidade São Felipe, às 8 horas e na Medalha Milagrosa Povoado às 10 horas da manhã, tá? Então, vamos participar da celebração, vamos visitar Jesus na Eucaristia amanhã. Amanhã é o nosso dia de prestar aí o nosso culto à Eucaristia. Obrigado, Antônio. É isso aí. É isso aí. Vamos estar unidos, rezando aí, para que isso tudo logo passe e a gente possa aí celebrar e se abraçar e se confraternizar da melhor forma. É isso, Bia? Isso. Dê uma boa noite lá para a sala. A sua última palavra. Boa noite. Obrigado ao Alessandro que esteve conosco aí também, tá? E nos encontramos então amanhã para celebrarmos juntos aí a grande festa de Corpus Christi. E eu peço que Jesus Eucarístico abençoe aí a todos os nossos catequistas, dizer a você que é catequista, persevere, fique firme, o Padre sempre nas orações reza para que você esteja bem, não somente bem de saúde, mas também espiritualmente também. Não deixe de rezar, sobretudo aí nesse tempo aí, para que você possa ir junto com o Padre, junto com os demais, você possa ir nos ajudar na evangelização. Vamos ficar em pé? Então vamos então pedir a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite a todos nós.